Olá, a graça e a paz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Dica de Leitura. E nessa semana estaremos trazendo aqui um livro muito especial, né? Uma obra a qual ela não pode faltar na biblioteca de todo cristão, que é essa obra magnífica aqui de John Stott, O Discípulo Radical. John Stott aqui ele vai tratar nesse livro as 8 características de um cristão, né? As 8 características de um discípulo radical. Mas o radical aqui, a qual Stott ele fala no livro, não é aquele radical de forma pejorativa, como muitos pensam. É o radical de raiz. Ele já foi bem intencional aqui na capa, de ver o vizinho aqui descendo com uma raiz, né? Que é aquele discípulo que é fincado nas doutrinas e na palavra de Deus. John Stott ele vem apresentando nesse livro 8 pontos ou características, né, como eu gosto de chamar, que o primeiro ponto aqui do livro ele vai tratar sobre o inconformismo, né? Como um cristão ele deve estar em conformidade com esse mundo, né? Não deve se conformar com esse mundo apesar de estar nele. O segundo ponto, ele vai tratar sobre a semelhança com Cristo. Como um cristão radical, ele deve se assemelhar com Cristo, né? Como todo discípulo, ele deve ser a semelhança do seu mestre. O terceiro ponto, ele vai tratar aqui da maturidade, que ainda podemos acrescentar a maturidade cristã. Como todo cristão, ele deve entender a palavra de Deus e amadurecer, e não ficar enraizado. Afinal de contas, primeiramente, uma semente, quando ela é plantada na terra, ela enraiza para poder crescer. Primeiro, ela se finca naquilo que é a base, né? Para depois ela vir amadurecendo aos poucos, para depois dar seus frutos, consequentemente. E John Stott ele vai tratar aqui nesse livro dessa forma da maturidade com muito carinho, né? E também de uma forma bem simples para que as pessoas elas venham a entender melhor o que significa maturidade cristã. E o quarto ponto, ele vai tratar do cuidado com a criação. Bem, o cuidado com a criação, como já está falando aqui no livro, né, já é autoexplicativo, é o nosso cuidado com o que nos foi deixado, né? A criação de Deus, é o nosso cuidado, o nosso dever como cristão, trabalhar o cuidado com a terra, o cuidado com a criação de Deus. O quinto ponto, ele vai trabalhar a simplicidade, que é algo também muito interessante na vida de um cristão, é a simplicidade. O sexto ponto é o equilíbrio, algo também que está sendo muito esquecido no dia de hoje. John Stott ele vai tratar aqui nesse ponto o equilíbrio dos ensinamentos, do ensinamento cristão, né, a qual Paulo ele vem se referindo nas suas cartas constantemente sobre esse equilíbrio, principalmente naquele episódio lá em Coríntios. O sétimo ponto, ele vai falar sobre a dependência. Como assim a dependência? A dependência do cristão é a dependência total de Cristo, que nós dependemos de Cristo. Apesar de muitos cristãos hoje aí dizerem que são o centro das atenções, quando na verdade não são. Sabemos que nós dependemos de Cristo para tudo. E no oitavo ponto, ele vem trazendo a morte. É algo que é bastante complicado hoje em dia quando a gente fala sobre morte para certos cristãos. É algo que foi completamente esquecido, né, de ser passado nas disciplinas aí em muitas igrejas e em muitas congregações, falando sobre a morte. Ele vai tratar aqui do cristão que tem que ter a consciência de para onde vai, né? Sem ficar com preocupações, com revelações ou algo do tipo, né? Nós temos a certeza de para onde vamos e por isso é a nossa confiança. E John Stott ele vai tratar aqui da morte de uma forma bem cautelosa, né? Parece que ele estava deixando literalmente a sua carta de despedida, né? Ele infelizmente morreu em 2010 e esse foi um dos presentes, né? A última obra a qual ele deixou de presente para nós, né? E esse
é o dica de leitura dessa semana. Se você gostou, dá um like aí, comenta aí se você já leu. Comente aí se tem vontade de adquirir esse livro. Que a gente vai estar deixando aí o link também na descrição do vídeo aí, que é da nossa biblioteca teológica, né? Lá você vai encontrar vários materiais em PDF, inclusive essa obra aqui de John Stott e tanto outras, como de outros autores também. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Valeu. Fique na paz.